Vamos, então, continuar a partir dos slides que nós falamos na semana passada, na aula passada. Nós terminamos falando sobre prorrogação de competência. Eu me lembro que eu conversei com os senhores sobre translaço e iudice, falamos bastante sobre isso, são os parágrafos do artigo 64. Então, sendo alegada uma incompetência, ela precisa ser pronunciada imediatamente após a alegação. O reconhecimento de uma incompetência não produz a extinção do processo, mas vai resultar na remessa dos autos ao juízo verdadeiramente competente. E também, e aqui é efetivamente o nosso foco, né, falando sobre translaço e iudice, a liminar ou pronunciamento proferido pelo juiz incompetente, ele produz efeitos. E existe um fundamento teórico para isso. Produz efeitos a decisão proferida pelo juiz incompetente porque ele exerce jurisdição. Jurisdição é o poder de julgar, e todo juiz possui a mesma jurisdição. O que vai diferenciar é a competência, a sua margem de atuação, a sua área de atuação. Mas justamente pelo fato de todo juiz possuir poder para julgar, isso faz com que a sua decisão, ainda que fora da sua esfera de competência, produza seus efeitos. E aí é o parágrafo 4º do artigo 64. E aí comentamos também o momento em que se alega a incompetência, né? Lembro que no nosso último encontro nós falamos assim, olha, quando a gente estuda a competência, existem dois critérios básicos de competência. Eu não sei, pessoal, aqui fica até, me coloco realmente à disposição. Eu não sei se para todos essa matéria competência é uma matéria tão clara. Eu tenho um material montado sobre competência que depois, se o Leonardo quiser me lembrar, eu envio para vocês. E aí vocês vão conseguir revisar algumas coisas de competência, porque é uma matéria muito importante quando a gente pensa em processo civil. Inclusive, a gente tem que entender de competência até para fazer os pedidos de urgência ou de evidência no lugar correto, principalmente se ele for aquele antecedente que nós conversamos. Só me manda uma mensagem, Léo, depois, por favor. Eu já encaminho para você pelo WhatsApp, para você disponibilizar para o pessoal. Eu já mando, fica tranquilo, jovem Adalberto. A incompetência, seja ela relativa ou absoluta, ela deve ser alegada em contestação. Sendo que esse deve é um deve entre aspas. Nós temos que entender que é até a contestação. Se a incompetência relativa ela não for alegada até a contestação, vai ocorrer a prorrogação da competência, né? O caput do artigo 65. O que é isso? Aquele juízo incompetente se tornará competente. Isso só acontece em incompetência relativa. Quando que a incompetência é relativa? Quando ela é fixada pelo valor da causa, exemplo dos juizados, ou quando ela é fixada em razão do território. Dica, 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 dica. Sempre que você ler no código, na legislação assim, é competente o foro de tal lugar para as ações, sempre é um exagero. Você sabe que no direito sempre tem exceção, né? Isso é competência territorial. Competência de foro é competência territorial. Porque foro, jovem, é lugar, é comarca, é cidade. Então, se você tem uma competência atrelada a um foro, a uma cidade, isso é uma competência territorial. Então, via de regra, ela é relativa. Agora, quando que a competência é absoluta? Se ela é pela matéria, pela pessoa ou pelo critério funcional. Nós relembramos um pouquinho sobre isso, só para não ficar tão perdido assim. Matéria é ramo do direito civil, direito penal, direito do trabalho. Quando a gente pensa em pessoa, nós estamos falando de cargo, de pessoa ou de identificação de pessoa mesmo. Estamos falando de foro privilegiado. Existem pessoas que, em razão do seu cargo, fazem com que o processo sejam julgados em determinados lugares. Última situação que está bombando, né? Semana passada era o caso do estupro. Agora parece que é o caso da Flor de Lis renascendo das cinzas com toda essa situação. A Flor de Lis não está presa por quê? Porque ela é deputada, porque ela tem imunidade. Todos os seus filhos que estão envolvidos estão presos. Ela não está presa ainda. Existe uma diferença na tramitação do processo investigativo em relação dela, por conta de uma coisa chamada foro privilegiado.
Ah, mas é porque a Flor de Lis é uma pessoa especial? Não, é porque ela tem um cargo que faz com que seja diferenciada a tramitação. Isso é competência em razão da pessoa. E que a competência funcional é a competência estabelecida pelos regimentos dos tribunais, regimentos internos, é a competência recursal, que diz para onde um processo vai em razão de recurso, tudo isso é funcional. Essas delimitações que nós temos dentro do próprio judiciário. Isso é absoluta. A competência absoluta, por mais que o 65 capo te diga que ela, na verdade não é nem o 65 que vai falar sobre isso, né? Ele fala sobre prorrogação de competência. Mas por mais que o CPC vai colocar para a gente, que deixa eu só fechar, 64, que ele fala a incompetência absoluta ou relativa é alegada como preliminar de contestação. Nós temos que entender que, se ela for absoluta, ela pode ser alegada a qualquer tempo, a qualquer momento. E é isso que diz o parágrafo 1º. Então, a incompetência sendo absoluta, não aleguei na contestação. Precluiu, lembra, preclusão, a perda de uma faculdade processual, a perda de uma possibilidade de manifestação. Precluiu? Não. Se ela for absoluta, ela pode ser alegada a qualquer tempo, qualquer momento ou grau de jurisdição. E pode, inclusive, ser reconhecida de ofício. A relativa jamais pode ser reconhecida de ofício. Então, algumas distinções que são importantes. Com isso, nós chegamos efetivamente nas tutelas de urgência. Até a aula passada, nós trabalhamos sobre tutelas provisórias. Foi explicado o que é tutela provisória, quais são as regras gerais aplicáveis às tutelas provisórias de maneira geral. Que tutela provisória é um gênero que possui duas espécies, urgência e evidência, sendo que as tutelas de urgência, elas se dividem em cautelar e antecipada. Então, esse é um esquema que, inclusive, tem no seu material à sua disposição, né, para que você consiga relembrar essas questões. Mais uma vez, professor, eu não lembro tal coisa, ainda que eu tenha falado esse semestre. Não tem problema, você vai me perguntar. Porque a ideia é que você não continue na sua jornada carregando dúvidas, tá? Então, estou com dúvida nisso. Não lembro tal coisa que foi falado semana passada. Não interessa, você vai me perguntar. Porque talvez a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa. Ah, professor, não estou lembrando uma coisa que eu acabei falando na explicação que diz respeito à matéria de execução. Faça a pergunta. Não tem problema. A ideia é que você, de fato, compreenda o conteúdo de maneira completa. Então, a gente vai falar agora da primeira divisão das tutelas provisórias. A gente sabe que as tutelas provisórias são aquelas que possuem, na sua essência, a provisoriedade, o que alguns vão chamar de reversibilidade. Elas podem, a qualquer momento, ser modificadas ou revogadas. E aí? Quando eu vou para as tutelas de urgência, nós temos que identificar quais são os requisitos para a sua concessão. Falar em concessão de tutela de urgência é falar no seu deferimento, né? No seu acolhimento, na sua aceitação. Bom, existem requisitos comuns, requisitos estes que precisam ser observados pelo magistrado antes de conceder ou não uma tutela provisória, certo? Quais são os de tutela provisória de urgência? Agora nós estamos falando de disposições gerais das tutelas provisórias de urgência. Quais são os requisitos que nós temos? Requisitos comuns. Bom, eu coloquei os requisitos em português, nessa situação que a gente sempre comenta de tentar simplificar um pouco o direito, sabe? Eu me lembro de uma professora, ela dizia o seguinte: quem sabe, fala simples. Não precisa ficar rebuscando as coisas, tornando tudo muito pomposo e tudo mais. Acho triste, porque o direito toma sobre si uma necessidade, que na verdade é uma pseudo-necessidade, de ser complicado. E aí, porque acho que algumas pessoas acham legal quando uma pessoa que não é da área recebe uma citação, uma intimação e não entende coisa nenhuma do que está escrito naquele papel. Isso não é bacana. O direito seria muito mais fácil, apreciado, experimentado pelas pessoas se as pessoas entendessem.
se ele fosse mais próximo da sociedade. O problema é que há alguns anos, e durante muitos anos, nós observamos como um elemento de elitização mesmo, essa coisa do se colocar em um patamar em que só um grupo de pessoas é capaz de entender e de produzir esse conhecimento. Isso é muito errado, muito errado. Mas, enfim, precisamos tentar facilitar ou deixar isso mais simples possível para as pessoas, né? Primeiro requisito que nós temos é a chamada probabilidade do direito. O que é probabilidade do direito? É o fumus boni iuris. Estou colocando no chat para vocês, para todos. Fumus boni iuris. Fumus boni iuris, na tradução literal, é fumaça do bom direito. Isso é aparência de direito. Não se esqueça, que eu acho que foi até uma pergunta que fizeram para mim na última aula, não se esqueça, jovem, que nós estamos ainda em uma análise que ela é de cognição sumária, né? Não é ainda uma análise superficial, é uma análise ainda só de entender se existem requisitos mínimos. O juiz não está julgando o processo aqui, ao conceder uma tutela de urgência. Ele só está fazendo uma análise ainda superficial, de acordo com os elementos existentes naquele momento. E para ele conceder aquilo, é totalmente necessário que hajam minimamente alguns elementos para essa concessão. E esses elementos vão demonstrar ou, de alguma maneira, sustentar que, aparentemente, o autor tem razão no que ele está pedindo. Isso é a probabilidade do direito. É como se eu tivesse ali uma chance, ainda muito inicial, de que ele tem direito, de que ele tem razão, de que ele está falando a verdade. Isso é a probabilidade do direito. No código anterior, havia uma diferença entre os requisitos da tutela antecipada e da cautelar. Isso não subsiste mais. Então, como que funcionava isso no código anterior? As cautelares ficavam lá a partir do 796. E aí nós tínhamos o 798 falando dos requisitos da cautelar. E ele dizia probabilidade do direito e perigo. Era fumus boni iuris e periculum in mora. Esses requisitos que a gente está vendo aqui era, até 2016, março de 2016, requisito da cautelar. E qual eram os requisitos da tutela antecipada, que era o 273? Era a verossimilhança das alegações. Verossimilhança é muito mais forte do que probabilidade do direito. Porque verossímil é aquilo que é ali do lado da verdade, sabe? É aquilo que é muito claro, que é muito forte, muito latente mesmo. Então, tecnicamente, seria mais difícil uma tutela antecipada, por conta do requisito mais pesado, do que uma cautelar. Que bom que o legislador do atual código unificou os requisitos para um requisito mais fácil, que é o requisito da cautelar, que é a probabilidade do direito. Então, uma mera aparência de direito, uma mera aparência de razão, ela é suficiente para a concessão de uma tutela de urgência, pessoal. Ok? Como primeiro requisito. Segundo requisito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esse segundo requisito nós vamos chamar de periculum in mora. Na tradução, é o perigo da demora, né? Perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Normalmente era essa nomenclatura que usava antigamente. Então, nesse segundo requisito, cabe à parte demonstrar que existe um prejuízo para ela se as coisas continuarem como estão. Que há um prejuízo muito forte, há um risco de dano, o que alguns vão falar de risco de dano irreparável ou de difícil reparação. É importante anotar isso. Risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Aqui é uma demonstração que a gente faz para dizer que há periculum in mora, que há um risco na demora, que se o juiz não conceder aquilo agora, existe uma chance de um risco irreparável ou de um risco de acontecer algo cuja reparação será muito difícil. Tá? Então, aqui nós temos como segundo requisito
o periculum in mora. Terceiro requisito é a reversibilidade ou revogabilidade, o que alguns vão chamar de periculum in mora inverso. Então, alguns vão chamar a reversibilidade de periculum in mora inverso. Você pode, inclusive, encontrar, porque na doutrina o povo adora inventar nome para se diferentão, periculum in mora reverso. O sentido é o mesmo, tá? Periculum in mora inverso, reversibilidade ou periculum in mora reverso, dá no mesmo. Nós estamos falando na revogabilidade da medida, tá bom? Estamos com 1 minuto. Vamos encerrar aqui, já voltamos, tá? Só um pouquinho.